Evangelho de João, capítulo 6, versículo 5 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, a quem Jesus disse: onde compraremos, olha o que Jesus disse, onde compraremos pão para esse povo comer? E ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois Jesus já tinha tudo em mente o que ia fazer. Olha só, ele pergunta, mas ele já sabe o que ele iria fazer. Versículo 7, Filipe te responde dizendo, 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: aqui está um menino com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Então disse Jesus: mandem um povo se assentar. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens, fora mulheres, crianças. Então Jesus tomou os pães, deu graças, o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Versículo 12. Depois de todos receberem o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajudem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Feche teus olhos, coloque a mão no teu coração. Pai celestial e Deus amado, nós te agradecemos e te louvamos, te adoramos. Que a tua palavra, ó Deus, ela esteja e seja acima de todos nós. Que ela venha, ó Deus, caminhar entre nós e adentrar o coração de todos nós. Que o Senhor venha reinar através da tua palavra. Que o Senhor venha reinar, ó Deus, através da tua vida em nós. Ó Deus, há uma palavra profética sobre este lugar. Que essa palavra, ó Deus, venha ter poder em casas, lares, famílias, vidas, pessoas. Que ela venha caminhar, ó Deus, agora dentro dessa casa, lá dentro dessa família, venha caminhar em corações. A palavra, ó Deus, que está sobre nós é prospere. E que esse povo, que cada um de nós, venhamos experimentar esse mover sobre as nossas vidas. É o que nós pedimos. Que essa palavra tenha poder sobre nossas vidas. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. E toda a igreja diz: você pode aplaudir ao Senhor, podeis assentar em seus lugares. Aleluias. A você que está nos vendo aí pelo YouTube, pelas redes sociais, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, ou onde você estiver neste momento ouvindo. Que o Senhor venha falar com vocês, tá bom? E abençoar grandemente, grandemente. Que essa palavra está sobre nós, inclusive vocês. Que Deus te abençoe. Semana passada foi o segundo elo dessa série de mensagens Prospere. E nós contamos essa história do menino com 5 pães e 2 peixinhos. Essa história é tão maravilhosa, mas essa história ela traz algo que eu não sei se você pode dizer isso. Eu posso dizer a minha vida toda que eu já vivi a provisão de Deus. Quem já viveu a provisão de Deus aqui, diga amém. Eu já vivi a provisão de Deus. Nós podemos agradecer a Deus por me dizer, nós já vivemos a provisão do Senhor. É aquele negócio que se já aconteceu na sua vida, de você chegar um momento e dizer assim: irmão, o que aconteceu? Você diz: irmão, foi Deus. Você não tem outra explicação. Talvez você olhar para a sua história,
Você jamais pensou em estar onde você está, e hoje você pode dizer: olha, sabe o que aconteceu comigo? Foi Deus, foi Deus. Essa palavra é tão maravilhosa, porque isso enche o coração da gente, a alma da gente. Eu tenho maior alegria de dizer, irmão, tudo que não é que eu tenho, tudo que eu sou, se você perguntar para mim, foi Deus. Eu não vou saber explicar muita coisa do que aconteceu. A única coisa que eu posso dizer, em muitas das minhas explicações ou contar da minha história, é: você vai ouvir uma palavra dizendo sempre: foi Deus. Quem tem uma história assim diz amém. Diga comigo: a minha história tem muito essa palavra: foi Deus. Você pode aplaudir o Senhor: foi Deus. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Essa história, porque a Bíblia, ela conta a história desses momentos assim mesmo. Foi Deus. A Bíblia é repleta de histórias que demonstram assim: foi Deus. A Bíblia a todo momento ela mostra na sua leitura essa frase: foi Deus. Todo momento. E essa história não é diferente. Ao lado de um deserto, afastados das cidades, estavam uma multidão, em torno de 15 mil pessoas. 15 mil pessoas, que desde a manhã até o final da tarde estavam ali ouvindo Jesus. E só que chega um momento, além de estar numa terra muito sol, perto de deserto, eles estavam com fome, muita fome. E agora essa história são, imagine, 15 mil pessoas com fome. Mas eu quero dizer para vocês, não são 15 mil pessoas normais, são 15 mil crentes com fome. Porque uma coisa é uma pessoa normal estar com fome. Vocês já viram um crente com fome? Não, não é brinquedo não, irmãos. 15 mil crentes com fome é a mesma coisa de 50 mil pessoas. Você pode multiplicar a fome ali, ó, pelo menos umas 3 vezes. Quando nós vamos fazer aqui alguma coisa para alimentar, para dar assim de comida e tal, tipo assim, não é para 600 pessoas, não, a gente faz para 1.800. Então ali tinha 15 mil pessoas com fome, mas a terra também era deserta. Só que você percebe uma coisa, que Jesus ele prega desde manhã até o final da tarde. Porque Jesus, ele antes de saciar a tua fome, ele vai aumentar a sua fome. Antes dele saciar a tua sede, ele vai aumentar a sua sede. Então ele não sacia a sede de quem ainda não tem tanta sede, ele não sacia a fome de quem ainda não tem tanta fome. Então ele deixa até o final da tarde, ele espreme, ele multiplica a fome, para que você realmente vê o quanto que você precisa dele, e para que você não tenha nenhuma preocupação, porque quanto mais fome você tiver, mais ele tem para te alimentar. Quanto mais sede você tiver, mais água da vida ele terá para derramar sobre a sua vida. Quem crê, diga glória a Deus. No Evangelho de Lucas, nós vamos perceber uma coisa, que os discípulos eles chegam para Jesus e dizem: olha, essa multidão está com fome. Jesus, ao final da tarde, eles dizem assim: eu vou dar um conselho para o Senhor, mande eles ir embora. O problema era a fome. Jesus manda todo mundo embora. Você já fugiu de problemas? Eu sei que tem problema que a gente tem que fugir. Meu irmão, fofoca, algumas pessoas, irmão, foge, polêmica, foge disso. Eu, quando vai me falar alguma coisa, meu irmão, eu já faço cara de quem não gosta para a pessoa. Então,
Existem alguns problemas que realmente você tem que fugir. Agora tem outros, e são esses que eu estou falando. Você tem que enfrentar. Porque se você não enfrentar, ele vai perseguir você a vida inteira. Se você não resolver, ele vai perseguir e te atormentar a vida inteira. E os discípulos disseram: olha, vamos fugir desses problemas. Só que os discípulos não perceberam que milagres e o poder e o momento do Senhor, ele sempre está dentro, sendo gerado no meio da crise. São nos meios dos problemas, são nos meios da crise, do tempo de crise, que milagres, que esse foi Deus, são gerados. Então, se nós muitas vezes olhamos para um problema, nós temos que entender uma coisa, que são nesses momentos que são gerados milagres do Senhor. Por isso que a gente pergunta sempre: você está precisando de um milagre? Porque sempre que você tem um problema, há um Deus lá do céu com todo o poder e graça para restaurar e para derramar uma solução, um milagre, uma bênção sobre a sua vida. Quem está recebendo aí, diga amém. É o que nós cremos. E assim, é desse jeito que o Senhor, Ele se apresenta. E quando os discípulos disseram: olha, vamos fugir, Ele diz: não vamos fugir. Alimente-os. Alimente cada um deles, vocês mesmos vão alimentá-los. Mas os discípulos olharam um para o outro e disseram: não, mas... olharam para o dinheiro. Não, nós não temos dinheiro. Nós não temos dinheiro. Jesus, nós não podemos. Jesus, nós não temos recursos. Que bom que você não tem. Jesus, nós não podemos. Que bom que vocês não podem. Mas como assim, Jesus? Que bom que nós não temos e que bom que nós não podemos. É porque quando vocês podem, todo momento que vocês podem resolver os seus problemas, esse dia é um dia comum. Toda vez que vocês têm condição de resolver os seus problemas, esse dia e esse tempo são tempos e dias comuns. Mas quando você não tem para resolver, esse tempo e esse dia se transforma em um tempo e um dia extraordinário. Quando você não pode resolver, esse dia e esse tempo não se torna mais comum, ele se torna um tempo extraordinário. Sabe por quê? Porque Deus vai agir na sua vida, porque é o momento de Deus atuar na sua casa, porque é o momento de Deus entrar na tua família. Por isso que ele se torna um dia e um tempo extraordinário. Então eu não sei que problema que você está vivendo, eu não sei o que você está vivendo na sua vida. Talvez você diz hoje: olha, eu não posso. Que bom que você não pode. O pastor, eu não tenho. Que bom que você não tem. Vai chegar o tempo, está o tempo sobre a sua vida, que se chama um tempo de extraordinário. Esses dias de luta serão dias marcados na sua vida como dia extraordinário. É isso que o Senhor está mostrando para eles. Porque enquanto você está podendo resolver, é comum. Só se torna extraordinário quando somente Ele pode fazer. E tem dias na nossa caminhada que vão ter que ser extraordinários, senão a gente não caminha. Nós podemos viver dias comuns, mas nunca se esqueça que na sua caminhada você vai precisar de dias extraordinários. Sabe aquele dia que você vai dizer: foi Deus, foi Deus, eu estou aqui, estou vivendo isso porque foi Deus. Ele chama Filipe. Filipe vem e ele faz a pergunta a Filipe. A Bíblia faz questão de mostrar a quem ele pergunta. Ele disse a Filipe: olha, onde compraremos pão para esse povo? Só que ele já sabia o que ia fazer.
E agora, como que você vai resolver esse problema? Ele já sabe o que vai fazer. Mas por que ele pergunta para Filipe? Por que ele não pergunta para os outros? Porque Filipe, ele é daquela terra, daquela região, ele é de Betsaida, onde estava toda a multidão, todo o povo. Então Filipe era o que sabia tudo da cidade, todos os lugares da cidade. Filipe sabia, ele morou ali, ele veio dali. E o Senhor pergunta a ele: olha, onde compraremos pão? Porque foi onde Deus te colocou, é onde você é responsável. Deus vai cobrar de você resultado de onde Ele te colocou. Deus vai cobrar de você uma saída de onde Ele te colocou. Ei, foi Deus quem te colocou nessa empresa? Foi Deus quem te colocou nessa família? Foi Deus quem te colocou nessa igreja? Foi Deus quem te colocou nesta casa? Então Ele vai te chamar e dizer: onde nós encontraremos uma solução, onde nós iremos resolver esse problema, porque se Ele te colocou ali, você é responsável. Então onde nós iremos resolver esse problema? Onde está a solução? E Ele pergunta para Filipe: onde está a solução, Filipe? Infelizmente, Filipe enfia a mão no bolso, olha a carteira e diz: 200 denários não dá. Ele vai falar sobre dinheiro com Jesus. Mas Filipe, a solução está com você, mas a gente sempre pensa que a solução está comigo, mas comigo no bolso. E nem sempre a solução do seu problema está no seu bolso. E Jesus olha para ele olha e diz: não, eu não posso, não tem condição, não está aqui. Jesus chama André também era de Betsaida. E quando ele olha para André chega: Senhor, eu tenho um menino. E esse menino, tem um menino aqui, e esse menino tem 5 pães e 2 peixinhos. Senhor, é o que nós temos para resolver esse problema. Olha que coisa bacana de André. Olha só, ele diz: Senhor, eu tenho um menino, e esse menino tem 5 pães e 2 peixinhos. Ei, ele diz, ele não traz um mérito dos pães e dos peixes para ele. Ele não, olha que coisa bacana de André. Ele não diz que os pães e os peixes são dele. Ele diz: olha, eu tenho um menino aqui, e esse menino tem 5 pães e 2 peixinhos. Ele não toma um mérito do trabalho do outro. Ele não toma um mérito, sendo que ele não deu nada, porque quem não dá nada não tem mérito nenhum, e ele não requer mérito do nada dele. Mas ele diz: tem um menino aqui, e esse menino tem. Esse menino tem o que os apóstolos não têm. Esse menino tem o que os discípulos não têm. Esse menino está disposto a entregar o que o apóstolo e os discípulos não tinham, e não estavam dispostos a entregar, ou não entenderam. E tem esse menino com 5 pães e 2 peixinhos. Israel estava acostumada. Eles sabiam de histórias maravilhosas, histórias de Moisés, do povo de Israel quando estava no deserto, quando eles tinham fome e o pão caía do céu. Essa experiência Israel tinha. Então Israel, o povo sempre olhou e sempre esperaram, naquele momento esperavam algo vindo, mas não de uma criança, vindo de dos discípulos e dos apóstolos. Porque a gente sempre tem aquela expectativa que a nossa solução está nos grandes, que aquilo que a gente precisa está lá naqueles grandes, lá no chefe, no patrão, ou no pastor, no bispo, no apóstolo, no profeta. E a gente se assusta
quando que a solução está nos pequeninos. Que a solução do nosso problema muitas vezes não está para onde a gente está olhando, porque Israel sempre olhou para cima, para o alto, para ver a solução. Só que agora eles olham para o alto para esperar o pão, mas o pão, ele vem debaixo de uma criança. E quando eles veem a criança, eles assustam, porque eles não olharam e nunca imaginaram olhar para uma criança e saber que a solução do seu problema estava ali. Eles começaram a entender que as pequenas coisas são importantes e resolvem muitas coisas em nossas vidas. Há momentos de crise que são os detalhes que precisam ser corrigidos. Há momentos de crise que são as pequenas coisas que a gente deve olhar para que a gente possa prosseguir. Porque enquanto nós não só olharmos para grandes coisas, acharmos que as coisas pequenas, elas não mudam, elas não interferem, nós vamos continuar morrendo de fome no deserto e não ver solução. E o Senhor está perguntando para você: onde está a sua solução? Onde está a solução desse problema? Porque o pão pode vir de uma criança, o pão veio de uma criança, mas o milagre só vem de Jesus. Você pode trazer o pão, mas o milagre só o Senhor pode trazer, ninguém mais. Eu posso esperar o pão, eu aprendo a esperar o pão das mínimas coisas, soluções das mínimas coisas, mas uma coisa eu tenho certeza, que milagre só vem do alto, só vem do Senhor. E só vem do Senhor quando eu pego essas pequenas coisas e coloco na mão dele. Porque na mão do menino 5 pães e 2 peixinhos vai continuar 5 pães e 2 peixinhos. Essas pequenas coisas, se eu não colocar nas mãos do Senhor, elas vão continuar sendo pequenas coisas e vão estragar na minha mão. Mas aquele menino sabia disso, que aqueles 5 pães valia-se mais nas mãos do Senhor do que nas mãos dele. Coloque-se de pé no seu lugar. Talvez você tenha, talvez não, todos nós, eu acredito que temos problemas. E a palavra que está sobre nossas vidas, que nós estamos ministrando nesse mês de julho, é tão importante, tão maravilhosa. Uma palavra profética: prospere. Quem quer prosperar, diga amém. Diga: Senhor, eu preciso viver essa prosperidade do Senhor na minha vida. Olhe para mim, prosperidade de Deus não é só financeiro. Prosperidade de Deus é você ter uma família abençoada, ter seus filhos abençoados, um lar dentro de uma casa. Isso é ser próspero. Ser próspero é quando você olha para a sua esposa e vê na sua esposa uma mulher de Deus. Visto que você vai casar, você não olha simplesmente para a condição do seu marido, se ele tem um curso tal, se ele é isso, se ele trabalha nisso ou naquilo outro. Mas não, além disso, você vê que ele é um presente de Deus na sua vida. Quando você vê uma mulher ao seu lado, uma mulher de Deus, você tem que enxergar tudo que ela tem, todos os atributos dela. Mas o maior atributo, quando você olha para sua esposa e vê que ali é um presente do Senhor na sua vida. Olha para o seu marido, vê que ele é um presente do Senhor na sua vida. Você olha para os seus filhos e você diz: foi Deus. Foi Deus. Quando você entra dentro da sua casa, você diz: foi Deus. É essa a prosperidade que nós queremos viver em nossas vidas. Nós estamos clamando para a nossa vida. Então que nós possamos enxergar cada problema, cada dificuldade, cada desafio de uma maneira diferente. Você olhar para o seu problema, como Jesus estava ensinando aos discípulos. Eu sei que eles estão com fome, eu até sei o que eu vou fazer. E Deus, o Senhor Jesus, sabe o que vai fazer. Agora eu quero saber se você sabe o que Ele vai fazer. Onde está a solução? Porque a solução muitas vezes não está no nosso bolso,
não está nem no menino, a solução está ao nosso lado, em nós. É Ele. E Ele, você não precisa preocupar, porque Ele já sabe o que vai fazer. Mas Ele pergunta a gente: onde? Ei, eu não tenho dinheiro, pastor. Que bom que você não tem. Ei, pastor, eu não posso resolver esse problema. Ei, que bom. Mas fique tranquilo, porque Ele tem. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele pode todas as coisas naquele que te fortalece, aquele que fortalece. Ele pode todas as coisas. Ei, fica tranquilo. Você vai viver esse dia extraordinário. E diante desse problema, dessa situação, você vai gritar e dizer: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Então pare de confiar naquilo que você tem. Pare de confiar naquilo que você tem e comece a confiar naquele que você tem. Pare de confiar naquilo que tem no seu bolso, naquilo que está no banco, e comece a confiar naquele que está dentro do teu coração. Ei, pare de confiar naquilo que passou na sua vida, que passou ou está na tua vida. Comece a confiar naquele que está sobre a tua vida. Pare de confiar naquilo que está dentro da tua casa. Ei, comece a confiar naquele que está dentro da tua casa. É Ele. Onde está a solução? É naquele que está em nós, é naquele que é por nós. É Ele, é nele, sempre será nele. O pão veio do menino. Porque menino só carrega 5 pães e 2 peixinhos. Essa é a minha capacidade. Pode ser pouco, mas é o que eu posso. Pois o mundo diz que nunca tem nada. O menino tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus tem um milagre. O pão pode vir lá de baixo, mas o milagre sempre virá de cima. Talvez você hoje está perguntando, talvez está questionando Deus, o que fazer agora. Talvez você está perguntando o que vai ser de mim, o que vai ser da minha casa, talvez do meu casamento, da minha família, dos meus filhos. Coloque a mão no seu coração, eu quero ministrar sobre a sua vida. Talvez você está perguntando aqui hoje, está preocupado com aquilo que está, com algo que está faltando na sua vida. Mas Deus hoje manda te falar, Deus está te respondendo hoje. Descansa. Descansa. Qual foi a vez que eu te deixei faltar alguma coisa? Descansa. Que dia eu deixei de cuidar de você? Descansa. Tire os olhos daquilo que está te faltando e coloca os olhos naquele que te preenche, naquele que pode te encher. É Ele. E eu quero fazer um desafio aqui agora. Talvez você está passando por um problema, tem algo dentro do seu coração que você não tem recurso, que você não pode resolver. Talvez alguma coisa que está passando, mas o Senhor está perguntando: e agora? Onde você vai resolver esse problema? Porque a responsabilidade é de você, você é de lá, você foi colocado aí. Não é momento de você enfiar a mão no bolso. É momento de você declarar: eu não tenho, eu não posso, mas eu estou com aquele que tem, aquele que pode. E eu te desafio hoje, eu faço um apelo a você que está vivendo isso, que não vê uma saída,
Sai do seu lugar que eu vou orar por você aqui. Vem até o altar aqui que eu vou colocar as mãos sobre a tua vida, que eu vou te ungir. E se é isso que você está vivendo, eu quero dizer que o Deus que você crê, Ele pode mudar essa situação. Sai do seu lugar aí agora, em nome de Jesus. Sai do seu lugar aí agora. Se você está vivendo esse momento que, olha, Deus, isso é forte demais. Aquilo que você só pode dizer, olha, esse dia é extraordinário que eu estou esperando. Isso, venha chegando aqui à frente. Vem trazendo. Só me ajude a trazer as pessoas aqui para frente, aqui, ó. Por favor. Sai do seu lugar aí agora.